Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Associação Conecta. Hoje trazemos para vocês a Adriane Moron, da Gutierrez Advocacia. Muito obrigado, Adriane, pelo seu tempo, pela sua paciência, uma boa apresentação. Boa noite a todos. Hoje eu vim trazer um tema para vocês que ele tem uma má interpretação no mercado, que são os ativos judiciais, os precatórios, devido à falta de conhecimento, fica muito no mundo jurídico e contábil, né, esse assunto. Então, assim, para os demais profissionais de outras áreas, outros empreendedores, investidores, não têm acesso às informações e acabam aí acompanhando notícias que distorcem o real conceito desse ativo. Tá? Então, eu sou a Adriane da Gutierrez Advocacia, trabalho com soluções tributárias e financeiras e vou contar para vocês como que o precatório chegou na nossa vida. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o Gutierrez, como contador de empresas, há uns pelo menos 15 anos atrás, começou a ter contato com os precatórios dentro do planejamento tributário dos clientes que ele atendia. Esse mercado ele foi evoluindo, vários escritórios jurídicos começaram a ingressar com ações, pleiteando a compensação de tributos com precatórios, com títulos judiciais, e o Gutierrez começou a trabalhar com esse produto, inclusive chegou a montar uma corretora de precatórios, e nós fundamos a Gutierrez Advocacia em 2012, para também tentar, junto ao judiciário, tendo visto que a gente não tinha uma legislação que permitisse a compensação de impostos com precatórios, nós também tentamos buscar o judiciário para conseguir essa compensação. Num primeiro momento, o judiciário começou a se dividir, tínhamos posicionamentos favoráveis, mas quando os processos subiam para instâncias superiores, essas decisões começaram a ser revertidas e não conseguimos fazer, por conta de não ter uma legislação prevendo essa possibilidade, não conseguimos fazer compensação de impostos. Mas o precatório ele ainda tinha uma utilidade como um ativo para lastrear um passivo, como uma forma de garantir execuções fiscais e evitar a penhora do faturamento da empresa ou qualquer outro ativo que prejudicasse o funcionamento da empresa. Bom, ao trabalhar com esse tipo de ativo, nós vendíamos para empresas dentro do planejamento tributário, só que desde o início tivemos o contato com a necessidade de ter uma análise processual, porque ele é um título que decorre de uma sentença dentro de um processo, então esse processo poderia conter problemas, vícios, e necessitava de uma análise jurídica. Então, a Gutierrez Advocacia, ela se especializou em acompanhar a originação desses ativos, a fazer toda a análise processual, que a gente chama de due diligence processual, para verificar o diagnóstico desse processo, para verificar se não tinha nenhum problema dentro desse processo que pudesse causar algum vício no título. Bom, consegui levantar aproximadamente em números entre precatórios, direitos creditórios, municipais, federais e estaduais que passaram na nossa análise e intermediação. Nós trabalhamos com mais de 500 milhões de reais nesses títulos, tá? Ao longo dos 15 anos que a gente trabalha com esse produto. Eu vou apresentar para vocês o posicionamento do precatório como uma forma de investimento. Então, hoje a gente tem aí o mercado, as opções de investimento disponíveis no mercado, elas têm taxas de juros, de rentabilidade que não são atrativas. Mesmo no setor imobiliário, a gente tem, principalmente na capital, aí muitos imóveis disponíveis, né? Teve um aquecimento no litoral, no interior, mas na capital a gente teve essa grande desocupação de imóveis, então isso fez com que até mesmo o investimento para um retorno imediato no mercado imobiliário não ficasse atrativo, e
Já os precatórios, eles continuam sendo procurados como uma forma de investimento por grandes bancos e por fundos. Num primeiro momento, a gente teve aquela demanda de empresas procurando fazer uma compensação tributária. Mas os grandes bancos e fundos começaram a ver o ativo judicial como uma forma de rentabilização das carteiras. Então, nosso escritório mesmo começou a ser procurado por agentes financeiros e representantes de fundos que tinham interesse em adquirir os precatórios para encarteirar e rentabilizar o capital dos investidores. Então, acompanhando esse movimento, fornecemos muitos precatórios, né, muitos créditos, mas acompanhando esse movimento, resolvemos trabalhar esse produto, que já era um produto que nós tínhamos a originação, toda a análise, fazíamos a diligência processual, a investigação para verificação de algum vício. Então, isso já era um produto conhecido, nós resolvemos também ofertar para investidores. Investimos capital próprio, investimos capital de amigos, de familiares, recebemos precatórios, revendemos precatórios e rentabilizamos nosso próprio capital com esse tipo de ativo, tá? Bom, para quem não sabe o que é um precatório, então os precatórios eles são requisições de pagamentos expedidas pelo judiciário para cobrar o pagamento de valores devidos pelo poder público após uma condenação judicial. Então, imagina que um funcionário de Estado, ele tem uma diferença salarial, algum benefício que não foi pago, ele ingressa com uma ação trabalhista e ele ganha essa ação. Quando ele ganha e transita em julgado, esse crédito que ele conseguiu na ação, ele vira um precatório. E ele entra numa fila aguardando a inclusão desse crédito no orçamento financeiro do ente do Estado, né? Nesse caso que eu estou falando do Estado. Então, assim, a gente tem os precatórios de natureza alimentar, que reivindicam, são processos que reivindicam diferenças salariais, pensões, aposentadorias, e tem os de natureza não alimentar, que eles decorrem de desapropriação, repetição de indébito, indenizações em geral. A diferença deles é que os precatórios alimentares eles têm uma preferência sobre os outros no que diz respeito à ordem de pagamento. A gente se depara aqui no Brasil com muitos estados e municípios que têm uma difícil situação fiscal e isso resulta num atraso muito grande no pagamento desses precatórios. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, hoje, em 2021, o Estado de São Paulo está pagando o precatório de ordem cronológica 2005. Então, a pessoa ela ingressa com uma ação contra o Estado, ela passa 20 anos brigando nesse processo, ela consegue uma decisão transitada em julgado, ela espera mais ou menos um ano e meio para ser expedido um precatório, ele entra numa fila e ela espera mais 15, 16 anos para receber. Isso faz com que os titulares desses créditos, os credores originários, fiquem estimulados a vender esse crédito. Porque muitas vezes eles vão falecer e não vão ver a cor do dinheiro, infelizmente. Ou deixam para herdeiros, né? Ou eles negociam, vendendo esse crédito com um deságio no mercado e conseguem o dinheiro à vista. O que a gente escuta falar dos precatórios na mídia, né? Eu trouxe aqui para vocês duas notícias recentes. O ano passado se falou muito que o Dória queria dar o calote nos precatórios do Estado de São Paulo por conta da pandemia, todo o gasto do governo com o tratamento das pessoas, né, que estavam com Covid. Realmente, ele tentou fazer uma prorrogação desses pagamentos, mas a prorrogação ela não é permitida porque o prefeito ou o governador decidiram. Então, existe uma previsão constitucional, né, que é trazida a mais recente pela Emenda Constitucional 99 de 2017, que limita uma reserva, né, de receita do Estado para pagamento dos precatórios. Então, no caso dos estados,
eles têm que destinar 1,5% da receita dele para o pagamento dos precatórios. Os municípios, 1%, no caso do Estado, 1,5%. Então, não basta o governador falar que não vai pagar ou pretender prorrogar o pagamento. Precisa que ocorra uma alteração na Constituição Federal para que o Estado não cumpra o pagamento dos precatórios, tá? Então, existem alguns mitos que correm muito na mídia e as pessoas acabam acreditando nessas notícias porque não têm o conhecimento do que é necessário para que aquilo ocorra, né? Então, o calote nos precatórios, para que o governador faça isso, ele precisa de uma alteração na Constituição Federal, que não é simples. Uma outra situação é que o mês passado, ela saiu na mídia, que é a PEC dos precatórios, que prorrogou o pagamento dos precatórios até o final de 2029. Então, algo que estava previsto para 2024 virou 2029. Então, ficou toda assim uma repercussão na mídia por conta dessa PEC emergencial, mas, na verdade, ela não mudou nada a nossa realidade. Quem trabalha com precatório, quem investe em precatório, quem tem precatório na fila para pagamento, isso não mudou em nada. Porque desde a Constituição de 88, os entes públicos eles têm um prazo para pagamento dos precatórios. Então, inicialmente, a Constituição ela permitia um prazo de até 8 anos para pagamento dos precatórios. E aí depois a gente tem uma série de emendas constitucionais sucessivas que foram prorrogando esses pagamentos. Então, em 2000, prorrogou até 2010. Então, já de 8 anos já passou para 10 anos. Em 2016 para 2020. Então, e depois de 2017, prorrogou até para 2024. E o que aconteceu agora, nada mais foi o que aconteceu anteriormente. Em 2021, houve uma prorrogação para 2029. Mas o que estava previsto nessas emendas constitucionais? Que os estados, os municípios e a União tinham que zerar a fila de precatórios até 2024. Então, se eu falei para vocês que hoje o Estado de São Paulo está pagando 2005, ninguém esperava que até 2024 ele ia conseguir zerar a fila. Tá? Então, para a gente que trabalha nesse mercado, não mudou nada a nossa realidade. Bom, trouxe aqui alguns números, né, do pagamento de precatórios. Aqui é o mapa anual dos precatórios, que está lá no site no portal da transparência do CNJ. Infelizmente, ele só traz os dados a partir de 2019 com relação ao estado de São Paulo, mas aqui é só para mostrar para vocês que toda a repercussão que tem, toda a falação que tem, que com relação à pandemia, o Estado vai deixar de pagar precatório, em 2019 não tinha Covid, e o Estado pagou 2 bilhões e 600 milhões de precatórios. Já em 2020, com a pandemia, ele quase dobrou. Ele foi para 4 bilhões e 800 milhões em pagamentos de precatórios. Então, e ele continua cumprindo. Em 2020, foi quitado o ano de 2004. E em 2021, ele está pagando regularmente. Então, a gente não tem nenhuma diferença na programação que já estava sendo feita, que já estava sendo cumprida por conta da pandemia. Aí eu comento aqui com vocês, por que comprar precatórios? Então, o precatório ele pode ser uma forma de investimento, porque ele é um ativo real, né, um ativo judicial, uma forma de um ativo real. Hoje ele tem uma rentabilidade acima da inflação oficial, ele está muito melhor do que muitas outras opções de investimento. Ele também pode ser utilizado como garantia contratual. O precatório, uma empresa ela pode comprar um precatório para contabilizar como um ativo da empresa e justificar um aumento de capital social para que ela, por exemplo, possa participar de licitações. Então, existem muitas startups e fintechs que precisam aumentar rapidamente o capital social para participar de editais,
e o precatório ele é um ativo que pode possibilitar isso para a empresa. Ele também pode ser dado em garantia em execução fiscal, tá? Então, ele é um ativo que pode evitar a penhora de faturamento da empresa, e ele pode ser usado em compensação tributária, que eu faço uma ressalva, porque existem muitos escritórios tributaristas que prometem para o cliente a compensação tributária de forma indiscriminada. E isso não é possível. A gente nunca vendeu para o cliente dessa forma, tá? Então, existem requisitos para essa compensação. No estado de São Paulo, existem outros requisitos, mas o principal deles é que a dívida esteja inscrita até 2015. Então, dívidas inscritas a partir de 2015, você não consegue de forma alguma fazer a compensação. Então, muitos problemas que se escuta no mercado por conta de compra e utilização de precatórios para compensação tributária, eles se devem à orientação indevida do advogado, tá? Que promete algo que não é possível fazer. Não que ele não possa tentar buscar no judiciário essa decisão, mas ele não pode, é uma obrigação de meio e não de resultado. Ele não pode vender para o cliente como um resultado certo. Bom, características dos precatórios como ativos. Os precatórios não são valores mobiliários, tá? São ativos reais, então eles não têm necessidade de registro das operações de compra e venda de precatórios na CVM. Também não tem correlação com a Bolsa, não estão vinculados ao valor do precatório, a atualização do precatório, ela não está vinculada às oscilações do mercado e economia. Então, se a gente tiver alguma situação, o Bolsonaro falou alguma bobagem, a gente tem aí, a Europa parou de comprar algum produto do Brasil, tem a pandemia, nada disso afetou o valor desses ativos, tá? A questão da atualização, eu vou comentar com vocês, teve sim uma pequena alteração, porque a correção do precatório ela está atrelada ao IPCA, mais poupança. Mas mesmo assim, a gente hoje tem uma boa rentabilidade desses precatórios. Bom, como ativos reais, eles têm uma baixa correlação com o mercado financeiro, então, como eu comentei com vocês, ele não depende dessas oscilações do mercado. Ele tem uma baixa liquidez. Quando a gente fala baixa liquidez, é por conta do prazo de pagamento. E assim, esse ativo trabalhado com quem entende, esse ponto negativo, ele pode ser revertido, tá? Ele tem uma alta rentabilidade, ele tem uma rentabilidade estável, um retorno sólido. Numa carteira de investimentos, é comum o investidor pulverizar as opções de investimento. Então, ele investe em ações, ele investe em empresas, ele investe em imóveis e ele investe em ativos reais, dentre eles pode investir no precatório. Então, quem pode investir num precatório? Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar um precatório como um investimento, tá? A gente não tem nenhuma restrição. Bom, o investidor ele não corre o risco de perder o patrimônio e o capital investido. Então, quando você compra uma ação, você pode comprar uma ação por R$30 e amanhã ela pode valer R$20. Então, o capital investido, você tem um risco de perder, total, parcial, desse capital. No caso do precatório, o valor dele nunca vai decrescer. Então, você nunca vai perder o principal, o capital investido. E o que você pode ter de variação é um maior ou menor prazo para receber esse precatório. Então, o retorno do seu investimento pode demorar mais ou menos, e ele pode ter uma maior ou menor atualização. A gente teve aí, ao longo dos anos, o precatório ele é atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça, né? Eu estou falando do precatório do Estado de São Paulo. Então, ele é atualizado por uma tabela do Tribunal de Justiça. Essa tabela, ela é composta por ela é feita com uma composição de índices oficiais. Então, até 2015, utilizava-se TR mais poupança. A partir de 2015,
os índices foram substituídos, então passou a ter IPCA mais poupança. Então, hoje, a rentabilidade mensal do precatório representa 700% do CDI. Para vocês terem uma noção de como a rentabilidade dele é bem expressiva, tá? Bom, além dessa atualização que eu estou falando para vocês de 700% do CDI, é só atualização com base na tabela do tribunal. E a gente, no investimento, a gente compõe essa rentabilidade com o deságio na compra desse título. Então, isso aumenta exponencialmente o retorno dessa operação. Como funciona o investimento em precatórios do Estado de São Paulo? Então, eu estou trazendo para vocês aqui uma opção de investimento em precatório do Estado de São Paulo. Existem investimentos em outros precatórios? Sim. Precatório federal, ele é muito procurado, ele também é uma ótima forma de investimento, porém, a gente tem uma escassez no mercado. Os grandes bancos, a XP, o BTG, o Banco Paulista, os grandes fundos, eles investem pesado na identificação desses créditos e a compra imediata. Então, assim, o processo virou precatório, o BTG montou uma empresa em Belo Horizonte enorme só para comprar precatório federal para o fundo dele. Então, eles ficam acompanhando o processo, a hora que vira precatório, a pessoa já começa a receber todo dia ligação se ela quer vender o precatório dela. Então, a gente tem uma busca, a gente brinca assim, quando alguém liga assim, eu quero precatório federal. Então, você, eu e a torcida do Corinthians, porque realmente a gente tem uma fila de espera por um bom precatório federal, tá? Então, a gente tem a expertise de trabalhar com o precatório do Estado de São Paulo. Ele, a partir de 2017, passou a ser também uma boa forma de investimento, como eu vou explicar mais para frente. Então, por isso que eu estou focando essa apresentação nos precatórios do Estado de São Paulo, tá? A cessão do precatório, a venda desse precatório, ela está autorizada pelo Código Civil, no capítulo da cessão de crédito. Ela é autorizada pela Constituição Federal, tá? Então, o credor do precatório, o credor originário, ele vai vender esse precatório e vai transferir a posição dele no processo. Quem compra o precatório tem que se habilitar lá naquele processo de onde surgiu o precatório, para que avise o juiz que agora ele é o dono do precatório. Quando esse precatório for pago, ele é quem deve receber, tá? Bom, o precatório, ele é vendido com um deságio. Por conta de toda aquela fila de espera, a gente tem um comércio de precatórios, tá? De todos os entes que têm esse atraso de pagamento. E como você está antecipando o recebimento daquele crédito para o credor originário, então é natural que se aplique um deságio. Tá? Então, por exemplo, um precatório de 100 mil reais, se ele for adquirido por 50 mil, ele teve um deságio de 50%. Tá? Deságio não significa rentabilidade. A rentabilidade desse precatório, ele vai ser ele vai ser o percentual do retorno sobre o capital investido. Então, a gente tem uma composição de deságio mais atualização mensal até que ele seja pago. Então, isso vai compor a rentabilidade do investidor. Aí vocês falaram assim, poxa, você pensa, né? O precatório tem 15, 16 anos aí de espera, né? Então, legal, vou fazer um investimento no precatório, mas é um investimento de muito longo prazo. Desde 2016, a gente teve aí uma mudança na Constituição Federal que possibilitou o acordo direto dos credores com os entes públicos. Então, essa emenda constitucional 94 de 2016 trouxe essa opção para que os titulares de precatórios pudessem fazer um acordo direto com os entes devedores. Só que, assim, essa emenda constitucional, ela previu que cada município ou estado tinha que regulamentar como ia ser processado esse acordo direto. Então, aí em 2016 mesmo, São Paulo teve um decreto
regulamentando essa questão do acordo, mas ainda não tinha o modus operandi. Então, em 2017, a gente teve uma resolução da Procuradoria-Geral do Estado que veio regulamentar como seria feito esse acordo. Na prática, só começou a acontecer mesmo em 2018, porque no primeiro momento sai a lei, sai a resolução, mas não tinha ainda como proceder, não tinha um sistema próprio para fazer esse acordo. Então, até que realmente começasse a ter todas as ferramentas para poder fazer esse acordo, foi já em 2018. E foi o ano que a gente começou, o nosso escritório começou a ser procurado por novos investidores. Então, aí, agentes financeiros, representantes de fundos, que a gente já tinha contato com fundos por trabalhar com antecipação de recebíveis, a gente começou a ser abordado, todo mundo procurando precatório. Por quê? A intenção era comprar um precatório do Estado de São Paulo com um grande deságio e pleitear o acordo na Procuradoria para antecipar esse recebimento e rentabilizar o capital do investidor. No Estado de São Paulo, para que você possa fazer um acordo e receber antecipado um precatório, você é obrigado a dar um desconto para o Estado de 40% do valor do precatório. Tá? Então, se você quiser receber o seu precatório via acordo antecipando essa fila, você tem que dar um desconto para o Estado e receber 60% do valor do seu precatório. E a gente tem, desde então, lá de 2018, acompanhado e fizemos esse procedimento, o acordo na Procuradoria, e todo esse processo entre aquisição do precatório pelo investidor, habilitação desse novo dono do precatório no processo, formação e entrada do pedido de acordo na Procuradoria, todo o acompanhamento até assinatura, pagamento pelo Estado e liberação do valor, a gente tem um prazo aí, hoje ele está ocorrendo em 12 meses. Tá? Então, esse é o prazo que a gente tem de todo esse procedimento. A gente já teve acordos pagos em 9 meses, tá? Mas a grande maioria, até 12 meses, a gente está conseguindo ter o retorno do capital investido pelo investidor. Como todo investimento, investir em precatório tem risco. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma matriz de risco dessa forma de investimento. O precatório, ele tem um risco de fraude. Por quê? O processo pode conter, como ele é um título que decorre de um processo judicial, esse processo pode conter algum vício. A gente pode ter, imagina-se uma situação que o credor originário, ele faleceu, então agora esse precatório é dos herdeiros que não se habilitaram naquele processo. Então, é isso, a gente fala que é um vício, né, processual que pode ser regularizado. Então, o que a gente faz? A gente chama, que aí os contadores e o pessoal que está acostumado com o precatório cansa de ouvir, a gente pede o capa a capa, então é a cópia integral do processo, a gente analisa o processo inteiro, seja um processo com 3 volumes, ou a gente teve esse ano um de 74 volumes, um processo mais antigo, a gente olha o processo inteirinho, a gente faz a due diligence desse processo, para identificar se não tem nenhum vício, se tiver algum vício que possa ser sanado, a gente já levanta isso, e se for interessante a negociação, a gente já regulariza, né? Pode ser que tenha algum vício que não pode ser regularizado, e a gente pode identificar uma situação que antigamente era muito comum, hoje em dia existe, mas menos, são as múltiplas cessões desse crédito. Então, o titular do precatório, ele vende várias vezes o mesmo precatório. E a regra, ela é muito parecida de quem compra imóvel. Então, é dono quem foi lá e se habilitou primeiro no processo. Então, quem avisou o juiz primeiro que comprou aquele precatório vai ser o dono, tá? Mas a gente verifica essa situação, a gente faz todo esse levantamento para não colocar o capital do investidor em risco. A gente também tem o risco de endividamento do cedente.
Então, se esse excedente ele tiver endividamento tributário, trabalhista, bancário, essa dívida futuramente pode vir a comprometer a cessão do precatório, porque o credor ele vai falar assim, olha, aqui houve uma fraude contra credores, uma fraude de execução, ele dilapidou o patrimônio, né? E o credor foi prejudicado. Então, a gente faz esse levantamento de análise de crédito. A gente faz Serasa, pesquisa no distribuidor civil, na federal, trabalhista. A gente também faz o levantamento no distribuidor criminal, porque a gente tem que tomar cuidado de verificar se esse excedente já não tem algum problema de alguma denúncia de estelionato, né? Então, a gente tem que fazer essa verificação também para o nosso investidor. Um outro risco que existe é do prazo, né? Então, tem a questão da fila, se você falar, não vou fazer o acordo, eu vou esperar pagamento, então pode aumentar o prazo para pagamento? Pode. No caso do acordo, que eu trouxe para vocês uma previsão de 1 ano para recebimento, pode acontecer de passar de 1 ano? Pode. Por quê? Os acordos, eles são distribuídos para os procuradores. Então, não tem um setor específico, um procurador específico, uma equipe específica. É distribuído para os procuradores. E pode ser que o meu pedido de acordo vá para um procurador que tirou férias, que pegou Covid, ficou 1 mês internado. Enfim, até que esse seja redistribuído, esse pedido de acordo, né, no caso de alguma impossibilidade, pode acontecer algum atraso, né? Então, uma situação dessa. Uma outra questão que pode ter uma variação nesse investimento e pode gerar algum risco na previsão inicial é alguma mudança no critério da atualização do valor. Como eu falei para vocês, o precatório, a atualização dele é atrelada à tabela do tribunal. E essa tabela do tribunal, ela segue alguns índices oficiais que podem ser modificados, tá? Os tribunais superiores podem alterar esse critério de atualização dos precatórios. É comum acontecer? Não, não é comum, mas isso pode acontecer. O risco é baixo, mas existe. Bom, qual é o nosso papel de atuação junto ao investidor? Então, a Gutierrez Advocacia cuida da originação, que é obtenção de um precatório para ser comprado. Então, a gente tem uma rede de agentes credenciados que compram e nos passam ou que nos indicam o precatório. A gente faz a diligência processual, toda a análise desse processo, a gente faz a assinatura, elabora o contrato de cessão, a gente formaliza essa cessão no cartório, a gente faz a habilitação desse cessionário no processo para avisar o juiz que agora esse precatório tem um novo dono. A gente monta o pedido de acordo da Procuradoria, a gente monta esse processo, tem que ser feito por advogado, a parte não pode fazer sozinha, tem que ser feito dentro do sistema da Procuradoria, tem uma série de documentos e requisitos que tem que ser preenchidos, então a gente tem a expertise para fazer esse acordo na Procuradoria. E a gente faz o acompanhamento até o cliente receber esse precatório. Então, todo o acompanhamento daquele processo de acordo, a assinatura do acordo com a Procuradoria, o pagamento do Estado, como que o Estado paga? Quando esse acordo ele é aprovado, o Estado ele tem 90 dias para pagar, e ele paga por depósito judicial. Então, tem que ser feito um levantamento desse depósito judicial. Então, o nosso papel é, desde a originação, assessorar esse cliente e adotar todas as providências necessárias até o cliente receber o valor do acordo dele na conta dele. Aqui eu trago para vocês as fases, né, de todo esse processo, como eu comentei. Então, tem a originação, que é a identificação e a compra do precatório, análise processual, técnica e financeira, toda a documentação necessária para fazer de forma regular a cessão desse crédito, a transferência da titularidade, a habilitação no processo e todo o procedimento de acordo na Procuradoria.
Aqui eu trago para vocês são 3 projeções da rentabilidade dos precatórios. Então, o meu objetivo aqui é trazer informações desse tipo de ativo, dessa opção de investimento, tá? Com um retorno muito atrativo, mas na apresentação hoje eu não vou tratar com vocês de custo do precatório, quantos por cento, qual que é o deságio, porque a comercialização do precatório não é feita pela Gutierrez Advocacia, é feita pela nossa corretora de precatórios, que é a CTS. Então, ela é a empresa que faz a intermediação de compra e venda de precatórios. A Gutierrez Advocacia faz todo o serviço jurídico necessário para todo esse processo que eu expliquei para vocês. Então, eu vou trazer aqui os dados de rentabilidade sem tratar de um preço de um determinado precatório. A gente trabalha com a previsão base de 12 meses, que eu falei para vocês que a grande maioria dos nossos casos ficaram em 12 meses de retorno do acordo. Então, com esse cenário de 12 meses para receber o valor do acordo, a gente tem uma rentabilidade no ano de 36,9%. Tá? E ela representa 1.341% do CDI. O múltiplo sobre o capital investido fica em 1,37. Então, você aumentou o seu capital em 1,37 vezes. Tá? Bom, aí eu tenho uma visão otimista. Por quê? Porque a gente teve processos, pedidos de acordo, que saíram em 9 meses. A gente conseguiu fazer todo esse ciclo em 9 meses. Então, quando eu reduzo esse prazo de recebimento, eu aumento a taxa de retorno. Então, a gente teve um retorno de 43,8% para o investidor em 9 meses. Uma rentabilidade de 1.592% do CDI. E aí já o múltiplo do aumento do capital investido ele é um pouco menor por causa do prazo. Então, rentabilizou em 1,33 o capital investido. A gente não teve, tá? Mas eu trouxe para vocês, porque cabe sempre pensar num pior cenário, né? Quando a gente fala do investimento e se tudo der errado, né? Então, na verdade, se tudo der muito errado, você vai ficar na fila esperando 15 anos, né? Se tudo der muito errado. Mas, assim, dentro da proposta do acordo na Procuradoria, eu fiz uma projeção que eu não vi acontecer até hoje, de 24 meses para esse acordo acontecer. Tá? A gente não tem notícia disso. Então, se isso acontecesse, a rentabilidade ao ano ficaria em 26,4%, que corresponde a 960% do CDI. E aí, como você a longo prazo, lembra que eu falei que tem atualização mensal? A atualização mensal, o deságio vai ser o mesmo, mas a atualização mensal, ela hoje ela representa 1,05% ao mês. Então, você vai o múltiplo do capital investido fica em 1,53. Então, é isso. Se alguém ficou interessado em diversificar investimento e investir em precatório, pode conversar conosco, que a gente tem expertise para te orientar e fazer todo esse processo com total segurança para poder te ajudar a rentabilizar o capital aí com uma nova forma de investimento. É isso que eu tinha para passar para vocês. Fico à disposição para esclarecer dúvidas. Muito obrigada a todos.